Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais um Seu Direito. Hoje estaremos discutindo uma temática de interesse de todos nós, a questão da Covid, planejamento, vacinação, interiorização da saúde. E para tanto, estamos recebendo a deputada Roberta Reis e a secretária executiva da Saúde do Recife, Ilusca Reis. Bem-vindas, é um prazer receber vocês aqui. Eu vou começar fazendo uma pergunta para a deputada. A gente sabe que estamos em meio a uma pandemia que acabou mudando a nossa rotina, mas o que a senhora destacaria como algo positivo que a pandemia trouxe para o interior? Primeiro dizer da minha satisfação, de estar aqui no meio de mulheres, e de homens também assim que têm tido essa expertise, de trabalhar na saúde, na parte do direito, de defesa do povo, da população. A gente, enquanto deputada estadual, enquanto presidente da Comissão de Saúde e Assistência Social, a gente tem feito o nosso trabalho na Assembleia Legislativa e a gente sabe que vivemos um momento muito difícil, que é a pandemia da Covid-19. Principalmente, quando se fala dessa pandemia, fala que é a maior crise sanitária dos últimos tempos, Se brincar, é maior do que a da gripe espanhola, E nós não estávamos preparados para fazer esse enfrentamento, Nós estamos apagando incêndio, mas a gente sabe que isso tudo vai ficar um legado, Depois de tudo isso que nós estamos passando, Quando a gente para e pensa, já são mais de 550 mil brasileiros e brasileiras que se foram, o país está enlutado, o mundo está enlutado, mas não é motivo da gente parar, a gente tem que seguir adiante e tem que cuidar das outras doenças, que estão aí. A gente sabe que cuidamos da Covid-19 e negligenciamos outras doenças. Então, a gente sabe que agora nós temos um ponto de partida com essa curva decrescente, que ainda não estamos... Está aqui a secretária que vai falar muito bem, com mais propriedade sobre a questão da vacina. A gente sabe que a gente só tem essa curva realmente, quando ela vai decrescer, quando a gente tiver essa vacina, que a gente diz que a melhor vacina é a vacina no braço. Então, a gente sabe que nós vamos ficar com um grande legado, principalmente no estado de Pernambuco. O estado de Pernambuco é vanguarda, Vanguarda em tantas outras atividades, e na saúde não foi diferente, O governo de Pernambuco, o governador Paulo Câmara, tem o seu comitê de enfrentamento à Covid-19 e esse comitê tem dado certo, graças a Deus, com toda a expertise da Secretaria de Saúde, coordenado pelo secretário Dr. André Longo. Ilusca, fala um pouquinho para a gente como que foi o planejamento da vacinação aqui em Recife. Então, lá em janeiro, a expectativa era que o processo de vacinação iniciasse só em março, e aí fomos surpreendidos, pelo Ministério da Saúde com essa antecipação. Então, a gente teve praticamente aí uns 15 dias para organizar todo esse processo, desde o desenvolvimento da ferramenta do aplicativo, no Conecta Recife, para o cadastro e o agendamento dos usuários, quanto à organização de toda a logística e dos pontos de vacinação. O Conecta é o aplicativo que a gente faz a inscrição para poder marcar a nossa vacina, a gente escolhe o local, tudo isso. Como é que está sendo o comparecimento e a presença efetiva da população para se vacinar? A gente tem tido poucas faltas, A gente tem em torno de 5% de faltas diárias, que algumas são faltas, outras são resultado de documentação que não está conforme as regras estabelecidas, Então, as pessoas compareceram, mas faltou alguma comprovação de documentação e aí leva à não vacinação naquele dia. Deputada, como é que está a vacinação em Araripina? Olha, a gente precisa primeiro ter uma referência, A gente sabe que o estado de Pernambuco o governo vem fazendo a distribuição nas GERES, faz a distribuição, entrega para as GERES e posteriormente as GERES, entregam para os municípios. No caso de Recife, da cidade de Recife, a gente toma como parâmetro o que João Campos está fazendo aqui na cidade de Recife, que é referência não só para os pernambucanos e pernambucanas, mas é uma referência a nível de Brasil. A gente aproveita para parabenizar toda a equipe, coordenada pela secretária, Luciana, e vocês todos que fazem parte da secretaria. E na cidade de Araripina, infelizmente, a gente tem o prefeito tem negligenciado essa questão da vacinação,
enquanto muitos outros municípios avançam, a gente ainda está na casa dos 38 anos, né? Então, a gente queria que tivesse mais, né? Mas, inclusive, houve um questionamento, né, em uma das reuniões com os prefeitos, né, que o governador faz, que o prefeito questionou por que a cidade de Recife estava recebendo mais um quantitativo do que as outras cidades. Isso é um absurdo, né? Se pensar nisso, porque a gente tem uma transparência, inclusive isso chegou ao ponto, né, de desagradar o secretário, o doutor André Longa. A gente já não quer isso, a gente sabe da transparência que tem o estado de Pernambuco, né, no combate à Covid-19. Então, realmente foi um pouco deselegante e uma oportunidade, eu até pedi desculpa, né, em público, né, porque a gente tem que pedir quando a gente é da nossa cidade, mas eu gosto de olhar sempre para frente e dizer, né, quando você fala da interiorização dos serviços de saúde, eu sempre fui uma defensora, desde o meu primeiro mandato, da interiorização dos serviços de saúde. Moro em Araripina, moro no sertão, e a gente sabe as dificuldades. O que é que a gente quer? É descentralizar os serviços. Então, isso foi uma bandeira nossa e, graças a Deus, a gente está conquistando muitos serviços de saúde. Nós temos o maior investimento em saúde dos últimos tempos lá no sertão. Nós saímos da escala de 0 leitos de UTI para 70 leitos de UTI. Isso é uma coisa que nunca existiu lá no nosso sertão. Na cidade de Araripina, hoje, nós temos 60 leitos de UTI Covid e 10 leitos de UTI neonatal, que nós não tínhamos nenhum leito. Então, quando a gente trazia os nossos recém-nascidos para cá, hoje a gente não precisa mais trazer. Agora mesmo eu tive uma reunião com o secretário de saúde e a gente já está planejando, a gente tem a hemodinâmica lá na nossa região, né? A gente tem um trabalho de oncologia clínica lá na nossa região, para que as pessoas não possam se deslocar e que vocês aqui na região metropolitana possam fazer o trabalho para a região metropolitana. Então, se a gente tem capacidade, uma das coisas mais importantes é você ter o material humano. Nós temos médicos especialistas, nós temos uma faculdade de medicina hoje na cidade de Araripina, que isso é um grande desenvolvimento para a nossa região. Então, na saúde, a gente tem que agradecer muito ao governo do estado pelos grandes investimentos que foram levados para o interior do estado. No final, todos ganham, né? Quando a gente tem a interiorização dos serviços, o serviço é melhor prestado na capital e o cidadão tem efetivamente na sua região, na sua casa, acesso àquilo que é um direito. E falando de saúde e de vacinação, Ilusca, como é que a prefeitura tem encarado aquelas pessoas que ficam escolhendo vacina? Porque criou-se um novo tipo de sommelier no Brasil, o sommelier de vacina. Então, felizmente, né, são poucas as pessoas que têm se recusado a receber algum tipo de vacina específica, né? Mas a Prefeitura do Recife adotou como uma das estratégias, né, que a pessoa que chegar ao centro de vacinação e se recusar a tomar a vacina que está sendo ofertada no dia, ela vai ficar bloqueada por 60 dias seguidos para que ela possa realizar um novo agendamento para uma nova vacina. Ou seja, vacina boa é vacina no braço. A gente repete isso com muita frequência e com muita insistência também. E é muito relevante. Meu menino repete isso em casa também. Isso é muito importante, né? Que as pessoas, cada pessoa que está vacinada, ela contribui, né, para um bem coletivo, né? Então, quando ela adia esse processo de imunização pessoal, ela também está prejudicando, né, o coletivo enquanto sociedade. Quanto maior a cobertura vacinal, mais perto a gente está de vencer a pandemia. Só contribuindo com essa questão da vacina, essa semana eu vi uma matéria que falava que era 3 milhões de brasileiros e brasileiras que não foram tomar a segunda dose, e pedindo para que os agentes públicos, como pessoas públicas, fizessem esse chamamento para as pessoas, né? São 3 milhões de pessoas que não foram tomar a segunda dose. Então, isso é quando você não está pensando coletivamente, você está pensando em si próprio. Então, a gente precisa fazer esse chamamento. A secretária sabe disso, a importância, né, de vários países que já estão com 70% da população vacinada e a gente só tem o quê? 18%. É muito pouco, a primeira e segunda dose. Então, a gente está a passos de tartaruga, infelizmente, né? No Recife, a gente já tem 71% da população adulta, né, acima de 18 anos, vacinada com a primeira dose ou esquema de dose única, no caso a Janssen, e 31% da população vacinada com a segunda dose. Né? Então, hoje na cidade, nós temos cerca de 9 mil pessoas que estão com a segunda dose em atraso. Né? A maior parte delas tomaram a AstraZeneca na primeira dose.
e uma parte já está agendada, mas a gente ainda tem muita gente, né, que não retorna para fazer a completude do esquema. E isso é muito grave, né, assim, porque de fato a imunização só se é garantida com o esquema vacinal completo, com a segunda dose. Um aspecto importante da gente conversar é essa questão de que as pessoas têm tido medo da reação da vacina, principalmente da AstraZeneca. Talvez por isso que haja tanta falta de marcação da segunda dose ou não. É uma possibilidade, mas é importante que as pessoas entendam que a reação da vacina ela é normal, né, e até esperada no processo de imunização. Cada organismo reage de uma forma, alguns com uma reação mais intensa do que outros, mas são reações naturais e esperadas, né, de um processo de vacinação. A maioria das reações é uma dor de cabeça leve, né, alguma febre baixa. Deputada, como a Assembleia começou a discutir a questão do enfrentamento da Covid? Olha, no início, né, o ano passado, quando nós não tínhamos nenhum caso aqui no estado de Pernambuco, a gente fez um convite ao doutor André Longo e ele prontamente aceitou esse convite e foi para a Assembleia Legislativa no âmbito da Comissão de Saúde e Assistência Social e a gente fez a primeira discussão, quais seriam os planejamentos, as estratégias e tivemos essa reunião presencial no mês de março, foi também a primeira e última presencial, né, que após essa reunião a gente já começou a fazer as nossas reuniões remotas. Mas em todos os momentos a gente fez discussão, o presidente da Assembleia deixou muito todos os deputados, todas as comissões de prontidão para que a gente pudesse fazer essas discussões. Falando da Comissão de Saúde, a gente trouxe vários professores, vários especialistas para a gente fazer as discussões, professores da universidade, médicos, para a gente começar a discutir, saber, entender um pouco quais seriam as nossas estratégias, né? E graças a Deus deu certo, né? Agora, uma das coisas que eu acho que a gente tem que fazer, começar uma discussão, secretária, é a questão pós-pandemia, a questão de saúde mental. Eu acho que isso é uma coisa que está pegando mesmo. A gente sabe que tem várias pessoas fragilizadas. Outra discussão também que eu acho pertinente é a questão da pandemia da violência contra as mulheres. Nós estamos vivendo realmente uma verdadeira pandemia. Todos os dias a gente abre os noticiários, a gente vê. Então, a gente, como agente público, a gente precisa cuidar, a gente precisa criar essas políticas públicas para fazer esse enfrentamento, né? Covid não vai acabar, a gente sabe, graças a Deus a curva está decrescendo, mas a gente sabe que a gente precisa fazer esses trabalhos paralelos e a gente já tem, agora a gente retorna na próxima semana na Assembleia Legislativa, o presidente está discutindo se nós vamos retornar presencial, híbrido ou remoto, a gente está nessa discussão ainda, mas a gente precisa fazer essa discussão, né, da questão de saúde mental, da violência contra a mulher, essa questão do chamamento das pessoas de realmente tomarem a vacina, isso é importante, como a secretária falou. Então, os nossos encaminhamentos, né? E a gente tem, eu até estava falando antes de começar a nossa entrevista, a gente tem tido muito sucesso nas nossas reuniões remotas, né? Que a gente vive num novo normal e que, graças a Deus, esse novo normal tem dado certo, né? A gente sente a falta, né, daquela presença, né? Porque a gente é meio aqui nordestino, gosta de todo mundo estar se abraçando, mas infelizmente não pode e a gente vai tocando da forma que pode, né? Vivendo um novo normal. Na verdade, a saúde mental eu acho que é o grande próximo desafio, né? Porque todo mundo está sendo impactado por essa pandemia. Todo mundo ou vivenciou dentro da família, ou vivenciou muito próximo, diretamente a doença, seus efeitos, internamento, alguém falecendo, fora a sobreposição de funções, porque de repente todo mundo dentro de casa, a gente sabe que nos tirou da nossa rotina, né? E colocou as famílias com a rotina confusa e todos juntos, né? Eu sou mãe de 2 crianças pequenas e para mim esse foi o maior desafio. Como fazer para 2 crianças acompanharem as aulas? Eu trabalhar, como ser produtiva, como participar de uma reunião. Então, eu desisti uma bela hora. Os meninos participavam das reuniões, os meninos são conhecidos agora pelos clientes, pelos alunos, enfim, e paciência, né? Mas por isso que é importante a vacinação, porque é a vacinação que vai permitir que a gente retome um pouco e possa cuidar de outras coisas. Como é que a prefeitura está criando algumas estratégias para estimular a vacina? Quais são elas?
Uma delas é o passaporte da vacina, né, em parceria aí com a Associação de Bares e Restaurantes, de Hotéis da Cidade, a Câmara de Dirigentes Lojistas, né, onde eles têm oferecido descontos, né, para aquelas pessoas que já estão com o esquema vacinal completo. O passaporte da vacina ele está disponível no Conecta Recife, né, as pessoas podem acessar aquelas que já completaram o esquema vacinal. E aí vão estar podendo utilizar, né, usufruir desses benefícios que estão sendo concedidos. Quais foram as principais ações ou propostas legislativas que a senhora deteve a atenção agora nesse momento? E por quê? Fala um pouquinho para a gente. Várias propostas, vários projetos de lei, né? Nós temos leis aprovadas, né, no início da pandemia, que foi a questão de usar as máscaras em espaço público, isso hoje é lei no estado de Pernambuco, a questão do álcool em gel, a questão de fazer a medição da temperatura, isso tudo já é lei no estado de Pernambuco. Isso foi aprovado lá atrás, né? Também foram vários projetos de lei, né, do governo do estado também que foi encaminhado, questão da distribuição do oxigênio, né, que houve aquele impasse, né? Então foram vários projetos que nós aprovamos na Assembleia Legislativa que, graças a Deus, hoje já são leis, né? A gente precisa apenas que essas leis sejam cumpridas. Outro dia eu estava vendo, a gente tem todos os deputados, né, deputados e deputadas, têm aquela vontade, né, de fazer os projetos de lei, de transformar essas leis, elas serem sancionadas, mas a gente também precisa fiscalizar. A gente precisa saber se essas leis elas estão realmente sendo cumpridas, né? Porque a gente vê vários espaços, hoje a gente está aqui sem máscara, mas nós estamos bem distanciados, né? Mas a gente sabe que em outros espaços a gente precisa utilizar. Não adianta as pessoas quererem imprimir que não é obrigado. É obrigado sim, minha gente, usar máscara. É obrigado sim não fazer aglomeração. É obrigado sim usar álcool em gel. Álcool em gel não, álcool 70, né? Então, assim, a gente precisa cumprir, a gente enquanto cidadã, né? É pensar no coletivo. A gente não pode pensar, não, porque eu não vou pegar, não. Você tem que pensar no próximo. Então, a gente tem que cumprir as leis. As leis foram feitas para ser cumpridas. Então, a Assembleia Legislativa hoje, tenho certeza que tem uma infinidade de leis que está dando essa cobertura, não só a Covid-19, mas como outras doenças, né? Nós estamos vivendo essa pandemia e podemos viver outras pandemias. Então, quando nós estamos no estado de calamidade, a gente precisa estar todo mundo alerta, né, de sinal vermelho. Então, isso a gente tem feito com muita propriedade e todos com muita dedicação. Todos os 49 deputados e deputadas fizeram o seu papel enquanto legislador. E, Lúcia, a gente aqui em Recife tinha tido uma mudança no prazo para a segunda dose da AstraZeneca e depois acabou voltando atrás. Muita gente ficou sem entender por que isso aconteceu. Explica um pouquinho. A gente trabalha com um agendamento 100% online, né? Então a gente consegue enxergar a quantidade de agendamentos que a gente tem para cada tipo de vacina e para a segunda dose especialmente. Né? Então, quando a gente detecta que o número de agendados está acima do que está o estoque atual, a gente voltou nos 85 dias, né? Com o recebimento de novas doses de AstraZeneca essa semana, a gente consegue fazer a abertura de novas vagas para quem deseja fazer a antecipação a partir dos 60 dias. Eu marquei logo a minha para 60 dias. Semana que vem eu estou tomando, já vou pegar meu passaporte, já quero meu desconto, já faço a minha responsabilidade social, porque vacina tem que ser tomada. Explica como é que é feito esse controle para evitar o desperdício de vacina. Em alguns lugares a gente viu aí a questão da xepa, enfim, explica. Ótima pergunta, inclusive é recorrente, né? As pessoas perguntam muito a gente a questão da xepa em Recife, né? A gente não adotou a xepa em Recife justamente porque a gente dispõe desse sistema de cadastro e agendamento online. Então eu consigo saber exatamente quantas pessoas eu tenho agendada para o dia seguinte. Né? Então, da nossa central de distribuição sai exatamente a quantidade de doses, com alguma margem, né, para cada um dos locais de vacinação, com base no número de agendados do dia. Né? Então, se houver faltas, né, naquele local, a gente consegue fazer com que as sobras sejam remanejadas entre os locais de vacinação. Então, se eu tenho uma abertura de frasco, né, que eu não tenho mais agendados para aquele dia, eu posso remanejar para um outro local, ou a gente liga para as pessoas que já estão agendadas, né, para os dias seguintes, para elas fazerem a antecipação da vacinação. Interessante. Em Araripina, como é que está sendo a marcação das vacinas? Marcação, ele faz nos postos de saúde com o atraso, né, com as filas ainda, as pessoas vão, muitas vezes pegam a fila de manhã cedo, ficam lá
o dia todo, quando chega no final já não vacina mais, enfim. A gente tem, eu volto a dizer, referência no estado de Pernambuco hoje é Recife, né? Alguns estados, porque eu sempre digo às pessoas, a gente tem que imitar as coisas boas. A gente não pode politizar a vacina não pode ser politizada. Então, se Recife está acertando, por que não imitar Recife? Quem fez isso foi Maceió. Maceió pegou a expertise de Recife e levou para lá. Então, isso é importante. A gente, no momento desse, de calamidade pública, a gente precisa imitar as coisas boas. Gostaria muito que a minha cidade pudesse ter feito o que Recife fez, mas infelizmente... Inclusive, o prefeito João Campos disponibilizou, né, nosso sistema de agendamento para todas as prefeituras do Brasil que tivessem interesse, né, em adotá-lo. Ou seja, boas práticas sendo compartilhadas, e aí é que fica mais difícil entender por que outros municípios não estão replicando um modelo que está dando certo, que permite o controle de doses, que evita desperdício e que acelera o próprio processo de vacinação. O Brasil ele tem uma expertise muito grande na questão do Plano Nacional de Imunização, né? Ele chega a vacinar até 2 milhões de pessoas por dia, né? Nós temos em torno de 38 mil postos na estratégia de saúde, postos de saúde, né? Então, a gente poderia estar, se tivesse lá atrás planejado, né? A gente estaria, eu acho que com a população hoje, mais de 70% vacinada. Mas, enfim, se negligenciou lá atrás, e aí está o resultado, né, de 550 mil pessoas, né, que se foram precocemente, né? Infelizmente, que a gente sabe que o que a gente tem é a vacina, né, para proteger a vida nesse momento. Pegando o gancho aqui na fala de Roberta, né, é importante destacar que a gente ainda depende das doses que são enviadas pelo Ministério. Né? Então, a gente só conhece a quantidade de doses que a gente vai receber a cada semana, geralmente 1 dia ou 2 dias antes de as doses chegarem até o município. Né? Então, por isso que às vezes as pessoas perguntam, né, por que está demorando fazer a abertura de novos públicos, né? Porque a gente depende das vacinas que são enviadas com um cronograma, né, que ainda não é um cronograma muito estabelecido, assim, pré-definido, né, varia muito semana a semana, e as doses elas vêm determinadas também, ou para fazer a primeira dose ou para fazer a segunda dose. Então, a gente só consegue ampliar a abertura de público quando a gente recebe doses para a primeira dose. E é um paradoxo, como um país que é referência mundial em vacinação, porque o nosso modelo de vacinação ele é um modelo considerado padrão, considerado de excelência, demorou tanto a iniciar talvez a vacinação mais importante para a gente conseguir enfrentar toda essa crise da pandemia. A gente está se aproximando do fim, infelizmente, mas eu não posso deixar de pedir que vocês compartilhem, por gentileza. Que livro vale a pena aí para os nossos telespectadores lerem? Posso? Eu estava até comentando antes de iniciar a nossa entrevista, né, que eu posso dizer 2 livros que eu posso assim indicar para as pessoas, né, que nos assistem, né, como as democracias morrem, né, que isso é muito importante no momento que nós estamos vivendo hoje. A gente precisa realmente ler esse livro para a gente ter um balizador e saber o que aconteceu no passado e o que pode acontecer no nosso futuro. E puxando desse livro aí, né, que são 2 autores, o Daniel e o Steven, né, que é professor de Harvard, eu gostaria também de falar de um livro da Tabata, né? Eu realmente sou fã delas como mulher, e o livro dela, que é O Nosso Lugar, né, que ela fala das mulheres, né, da importância das mulheres nos lugares de poder, e o professor dela, né, quem lê, eu acho que a gente nem pode falar muito desse livro, porque realmente é uma inspiração, é um livro que ela realmente fala do coração, ela mostra o que aconteceu na vida dela. A gente vive num momento muito difícil no nosso país, um momento instável, né, e a gente precisa ter esse sentimento, né, de oxigenar a nossa democracia, né? E esses 2 livros que eu falei são importantes, né? Então, é minha indicação, a gente não pode perder a esperança é o sinal que a gente vai vencer. Vamos continuar assim, que eu tenho certeza que lá na frente a gente vai ter bons frutos. Excelentes sugestões. E Lúcia? Bom, eu estou numa vibe muito de autoconhecimento aí, de espiritualidade, então minha indicação é A Coragem de Não Agradar, né, que é um livro que se desenvolve numa narrativa de um diálogo entre o jovem e um filósofo, né, um jovem determinado a desbancar a teoria desse filósofo, mas é uma jornada de autoconhecimento, né, e um autoconhecimento que mostra para ele, né, que a nossa realidade é fruto das nossas crenças, né,
Então, é um livro bem prazeroso, assim, gostoso de ler, né, que vai mostrando pra gente como é que a gente vai formando nossos padrões mentais e como é que a gente pode mudar esses padrões mentais para mudar a nossa realidade também. Muito interessante. Antes de terminar, um bate-bola rapidinho. Eu falo uma palavra e vocês falam a palavra que vier à mente ou o que vier à mente de vocês. Recife. Esperança. Pernambuco, lugar maravilhoso para se morar, para se viver. Saúde. Saúde, SUS. Saúde é o que a gente quer para todos, né? Levar saúde, levar investimentos na saúde, né? Para dar oportunidade a todos, né? De ter vida. Vacinas. Alegria. Vacina, esperança, e vacina boa é vacina no braço. Eu quero agradecer enormemente, foi um prazer receber vocês aqui, deputada Ilusca. E você marque a sua vacina. Vacina boa é vacina no braço. Tome a segunda dose, pegue seu passaporte, obtenha seu desconto. É uma questão de responsabilidade social. Vamos usar máscara, manter o distanciamento e vamos cuidar uns dos outros, porque juntos e juntas é que vamos superar essa pandemia. Fique conosco, acompanhe o Seu Direito. Até a próxima.